Esse vídeo está sendo gravado no dia 5 de agosto de 2020 e ontem, no dia 4 de agosto, o mundo assistiu boquiaberto uma explosão nada convencional em Beirute, no Líbano. Causou muitos danos, pessoas morreram, inúmeras pessoas ficaram feridas. A explosão foi percebida a um raio de 10 quilômetros. Chipre, que fica a 200 quilômetros ali do local onde ocorreu a explosão, conseguiu perceber essa explosão. Enfim, fica aqui o meu lamento por todas as vidas perdidas, por todo o inconveniente provocado, mas nós podemos aprender um pouco de química com esse trágico evento. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química. Se você for novo por aqui, gosta do meu trabalho, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, é muito importante para o crescimento do canal. Muito provavelmente vocês devem ter visto essa explosão lá em Beirute. Se vocês não viram, eu vou passar os vídeos aqui para vocês. Viram? Assim, no início nós temos ali o que seria um incêndio comum, né? Um incêndio de grandes proporções, mas um incêndio comum. Só que a partir de um determinado ponto, aquilo começa a explodir, tem um deslocamento de ar digno de Dragon Ball Z, assim, um negócio muito surreal. E por que isso aconteceu? A substância que provocou essa explosão é uma substância até que comum na química, é um sal bem comum, o nitrato de amônio. Ele tem algumas aplicações no dia a dia. Uma delas é ser fertilizante, né? Agir como adubo para o solo, ele é fonte de nitrogênio. Inclusive, se você já usou nitrato de amônio como fertilizante, deixe aqui nos comentários. Uma outra é ele servir como explosivo, principalmente quando misturado ali com alguns óleos, com óleo diesel, por exemplo. Ele é utilizado como detonante de rochas, por exemplo. Então ele é bem conhecido, usado no mundo todo. Geralmente é um sal seguro, né? A gente guarda ali em pequenas quantidades, ele costuma ter um manuseio, uma estocagem segura, só que, como eu falei, em pequenas quantidades. Ali tinha 2.700 toneladas de nitrato de amônio. Nem sei se isso é permitido de acordo com as leis do país. E assim, a gente até fica meio grilado. Para que essa quantidade toda de nitrato de amônio? Ou mais ainda, como que o pessoal armazenou tudo isso naquele único lugar? Aquilo dali era uma bomba em potencial. E foi uma bomba. E não foi qualquer bomba, não. Vocês viram ali a cena. O que eu quero abordar nesse vídeo é são algumas características do nitrato de amônio. Primeira pergunta. Você sabe o que é necessário para que uma reação seja explosiva? Eu abordei esse tema no vídeo antigo aqui do canal, onde eu falei sobre o Deidara. Sim, o Deidara, lá de Naruto. Eu vou deixar o link aqui em cima do card. Então, essencialmente são necessárias três coisas. A reação tem que ser exotérmica. Você sabe o que significa uma reação exotérmica? Ela tem que liberar calor. Então, essa é a primeira condição. A segunda é que uma reação para ser explosiva, tem que liberar gases. Isso porque os gases, eles apresentam um volume muito grande, eles se expandem com muita facilidade. Então a explosão acaba sendo uma espécie de expansão dos gases. Vocês viram ali, né, a explosão de fato. Claramente o deslocamento de gases, o deslocamento do ar. A reação em si ela tem que liberar gases e, por ser exotérmica, esse calor liberado acaba fazendo com que os gases se expandam. E aí entra o terceiro fator. Eles têm que se expandir rapidamente. Então, para que uma reação seja explosiva, ela tem que liberar gases, ser exotérmica e ser rápida. As condições ali eram suficientes para isso. O nitrato de amônio ele é explosivo, estava em um ambiente fechado, uma grande quantidade. Quando isso começou a ocorrer, foi uma reação muito rápida e acabou provocando aquele estrago. Mas o nitrato de amônio tem algumas características bem interessantes que fazem com que ele seja ainda mais explosivo. Vamos lá. Se nós olharmos a fórmula do nitrato de amônio, ele é constituído de um cátion, o amônio, o NH4+, que aparece na frente, e de um ânion, o nitrato, que aparece na parte final da fórmula. Se nós olharmos o estado de oxidação do nitrogênio, o estado de oxidação é uma relação ali da quantidade de elétrons presentes nesse átomo, presentes ou ausentes quando comparado ali com o valor médio. O estado de oxidação do nitrogênio no amônio é -3. Significa que ele tem um NOx -3, como costumamos falar,
e ele está até que bem saciado de elétrons. Por outro lado, o nitrogênio no nitrato ele tem NOx mais 5. Ele está deficiente de elétrons. Isso faz com que ele seja o que em química nós chamamos de um oxidante. Ele está desesperado por elétrons, ele vai querer roubar elétrons de onde for disponível. Então, essas espécies que querem roubar elétrons nós chamamos de oxidantes. Se ele tiver uma fonte de elétrons, bom, ele vai roubar esses elétrons e isso vai favorecer ainda mais a reação. Vai fazer com que a reação seja ainda mais rápida. Ora, o amônio ele tem NOx-3, o nitrogênio tem NOx-3, ele está rico em elétrons. Então, existir uma transferência ali de elétrons do nitrogênio do amônio para o nitrogênio do nitrato é muito fácil, é muito favorável. Esse é um processo em química que nós chamamos de autorredox. A própria substância ela acaba entrando em um processo de auto-oxirredução. Uma espécie, um átomo ali, acaba oxidando, perdendo seus elétrons, no caso, o nitrogênio do amônio, e outro acaba reduzindo, ganhando os elétrons, o nitrogênio do nitrato. A reação que ocorre na decomposição do nitrato de amônio, e ela é provocada pela elevação de temperatura, eu vou mostrar aqui embaixo. São duas reações. A primeira delas seria a primeira etapa da reação, ela ocorre em uma condição de temperatura mais baixa. O nitrato de amônio se converte no N2O, também conhecido como gás hilariante, e em água. Essa é a primeira parte da reação. Ocorre mais ou menos ali uns 200 e poucos graus Celsius, 250 graus Celsius. Como nós percebemos aquela explosão, aquele incêndio, a temperatura estava muito além de 250 graus Celsius. Então essa reação acaba tomando uma outra forma. O nitrato de amônio acaba se decompondo em N2, gás de nitrogênio, gás oxigênio e água. A gente até pode pensar que é o N2O que se decompõe em N2 e O2, mas isso é outro assunto. Então, percebam, você tem uma espécie oxidante do lado de uma espécie redutora, onde existe essa troca de elétrons com bastante facilidade, é uma reação rápida, existe liberação de gases, nós estamos liberando aí N2, O2 e vapor d'água, e é uma reação que libera bastante calor. Tudo aquilo dali estava disponível, então, para termos uma explosão, principalmente com a quantidade de nitrato de amônio presente ali. Repito, 2.700 toneladas. É muita coisa, muita coisa. Então, bastou ali um start, bastou uma chama inicial, algo para provocar o início da reação, que ela própria acabou se autoalimentando. No início ali nós tínhamos um incêndio, como falei, só que ao levar um determinado ponto, ao atingir talvez ali uma quantidade grande de nitrato de amônio, a própria reação avançou e provocou aquela explosão. Então, vemos nesse caso algumas características do nitrato de amônio, processo de autorredox, processo de oxirredução, são assuntos que são trabalhados no ensino médio. Tudo isso que eu falei com vocês são assuntos que normalmente são trabalhados no ensino médio. E eu acho um assunto legal para se levar em sala de aula, seja na sala de aula presencial, um dia no futuro, quem sabe, ou nas salas de aulas virtuais que nós temos hoje. Tem outro detalhe bem interessante que chama a atenção de um químico. A fumaça inicial, a chama, era avermelhada. Bom, aquilo ali pode ser meramente a própria cor da chama, Qual é a cor do fogo? Você vai falar que é vermelho. Isso está relacionado com a disponibilidade de oxigênio. Tem toda uma explicação por trás, e eu também gravei um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui no link. Bom, mas o que acontece? Aquele vermelho pode ser da própria chama em si, do próprio fogo em si, mas o químico ele nunca olha uma chama colorida sem desconfiança. E aquela coloração avermelhada, chama a atenção talvez da presença de alguns sais que provocam a chama avermelhada, dentre eles o estrôncio e o cálcio. Bom, não se sabe exatamente quais outros combustíveis estavam presentes ali. Sabemos sim que era o principal o nitrato de amônio, mas eu li em uma matéria uma informação bem interessante. Pelo menos na União Europeia, para evitar esse tipo de explosão com nitrato de amônio, além de todo o cuidado com o armazenamento, não deixar concentrado uma grande quantidade de nitrato de amônio, eles costumam adicionar carbonato de cálcio. E a ideia é formar ali um nitrato de cálcio que é menos explosivo, um composto mais estável. Eu não sei qual era a composição exata daquele nitrato de amônio,
nem a sua procedência, mas se ele tiver ali uma mistura, ou um pouco pelo menos, de carbonato de cálcio, né? Um parêntese, claro, né? Esse um pouco entre aspas, né? Um pouco ante 2.700 toneladas. Mas talvez se tiver um pouco ali de carbonato de cálcio, se tiver um pouco de cálcio, isso pode justificar um pouco aquela chama mais avermelhada. Mas isso é apenas uma hipótese, né? Como falei, um químico gosta de tentar enxergar as coisas mais a fundo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter esclarecido essas características do nitrato de amônio. Para alguns, talvez eu tenha até apresentado o nitrato de amônio. Se você já usou o nitrato de amônio, seja como explosivo de rochas ou fertilizante, deixe aqui nos comentários. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que me incentivaram a fazer esse vídeo. Primeiro, o meu ex-aluno, Igor Assis, que foi o primeiro a me mostrar os vídeos da explosão. Depois, todo o incentivo e compartilhamento de links da matéria passados pelos meus queridos amigos, né? O professor Paulo Chagas, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e a professora Carolina Nício, do Instituto Federal Sul de Minas, e depois uma discussão química um pouco mais aprofundada, inclusive na busca de referências para encontrar essas reações, com os meus também queridos amigos professores do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o professor Rodrigo Ribeiro da Silva e Diego Lopes. Pessoal, muito obrigado a vocês que me ajudaram, que me indicaram, e também vocês que ficaram até aqui no vídeo. Se gostaram, por favor, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no Universidade da Química, isso ajuda muito o canal. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.